Olá, querido. É um prazer estarmos juntos nessa oportunidade para adorar o Senhor juntos. Que de onde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, que a presença do Senhor, a glória de Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Que possamos nesses momentos, ou nesse momento, ter a oportunidade de buscar a Ele no entendimento que Ele é Deus, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado na sua casa, na sua vida, que Ele seja Deus, Rei, Senhor das nossas vidas. Vamos adorar a Ele nesse momento, querido. Aleluia. Declara assim então, eu vejo a glória, cante comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome porque eu sinto na introdução. Eu vejo a glória, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome porque sinto Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome porque eu sinto Senhor me tocar. Aleluia. Esse é o momento que você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento, nós estaremos no seu smartphone, no seu monitor, estarão as contas da igreja, o QR Code, e você tem a liberdade para adorar ao Senhor com os seus bens. Vamos continuar adorando a Ele, e você tem a liberdade para adorar a Ele com os seus bens também. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio
De onde vem tanta desordem? Eu não sei se você conhece alguém ou se alguém da sua casa tem mania de limpeza, por exemplo. Eu me lembro quando eu era seminarista, eu chegava a uma igreja onde eu estagiava como seminarista e teve uma vez que eu tinha acordado no domingo muito cedo, eu falei assim, não adianta eu tentar voltar a dormir, né? Porque se eu tentar voltar a dormir, não vai dar muito certo, porque até eu pegar no sono de novo, vai estar quase na hora de ter que levantar, então não adianta. O melhor que eu posso fazer, então, é me levantar, tomar meu banho, pegar minhas coisas e ir para a igreja, né? Pegar o ônibus para ir para a igreja.
Então, naquele domingo, especialmente, eu cheguei mais cedo na igreja, e quando eu cheguei, me deparei com uma cena que era uma cena, assim, diferente para mim. Eu vi uma querida irmã, uma senhora de idade, lavando a louça da igreja. E eu falei assim, eu fiquei meio assim, sem chão de ver aquela cena, né? Porque era muito cedo, assim, ou seja, não tinha ninguém para consumir louça, ninguém sujou a louça. E no sábado não teve nenhum evento na igreja, né? Que alguém deixasse a louça lá por lavar e tudo mais. E aí eu perguntei, a senhora quer alguma ajuda? Não, não, fulano, tudo bem, eu estou aqui só lavando a louça. Não, eu estou vendo que a irmã está lavando a louça, mas ela estava suja. Não, não, é porque eu gosto de deixar tudo limpinho. Então, aquela irmã, ela estava lavando a louça que estava guardada, a louça limpa, mas ela achava que precisava ficar mais limpa. Algumas situações de vida, meu querido, bom, as possíveis explicações para isso são as mais diversas, né? Cada um de nós pode ter uma teoria para explicar isso, mas a grande questão que se coloca é de onde vinha aquela desordem toda, né? Porque essa mania de arrumar, que é a mania de arrumação, essa mania de limpeza, porque era a mania de limpar, vem da onde? É da necessidade mesmo, as coisas estão realmente bagunçadas para que haja essa dedicação de tempo extra para fazer esse tipo de movimento. Note bem, não estou falando aqui que as coisas têm que ficar entulhadas, sujas, que você não consiga nem descobrir se tem um prato na casa, que está tudo por lavar, tudo em cima da pia, dando bicho, dando mau cheiro, tudo mais. Nada disso. O que eu quero dizer aqui só é que, às vezes, nós imprimimos uma desordem aonde desordem não há. Eis a questão. Eu estou pensando aqui numa figura central agora, né? Que é a figura de Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, possivelmente a mais velha de sua família. E Marta era uma pessoa que estava lá na sua casa, e a Bíblia diz e relata que esta casa vivia cheia, e talvez por isso seja o motivo dela sempre estar envolta em muitos afazeres. Mas mesmo quando a Bíblia se silencia sobre os convivas, né? Se tinha mais gente naquela casa, lá em Betânia, a, a Bíblia continua atestando que Marta seguia na mesma toada que era a toada do muito fazer, das muitas atividades, do ordenamento sem fim, da limpeza empenhada e por aí vai. E isso aparece tanto em João 12, como também aparece em Lucas capítulo 10. Já a quantidade de pessoas, você vê em João capítulo 11, lá quando eles estão com. Assim, a casa continuava cheia, apesar da morte de Lázaro ter sido há 3, 4 dias, né? Então, novamente, as questões estão aí postas diante de nós. O que fazer, né? Às vezes as pessoas acham que ordenar, que as coisas em ordem, é simplesmente o melhor que nós podemos entregar e fazer por nossa família, pelos outros, por nós mesmos. E talvez seja esse, ou tenha sido esse o sentimento de Marta, né? A gente não sabe dizer, assim, em Lucas 10, verso 38, se a casa realmente já estava desordenada, bagunçada. Em João 11, como eu falei, possivelmente, né? Em João 12, fala que tinha gente, mais gente. Mas em Lucas 10 não parece ser muito o caso. Mas o fato é que mostra Marta empenhada. E não só isso, mostra Marta querendo que Maria se empenhe com ela.
Então, meu querido e querida, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente entra numa casa, a primeira coisa que parece para nós, então, né, é se aquela casa está ordenada, tudo em ordem, tudo limpinho, arrumadinho e tudo mais. Mas nem sempre uma casa em ordem quer dizer que aquela casa, aquela residência, é uma residência que está em ordem, em paz. Há ordens que são feitas, estabelecidas, e que arrumações que são, então, impostas pelo caminho da força. Há casas que, com elevado grau de pureza, sem bactérias, sem nenhum micro-organismo no chão da casa, mas com elevado contágio de ódio, de falta de comunicação, de falta de tolerância, de falta de perdão. Então, veja que nem sempre essa questão que se coloca de ordenamento da casa é aquilo que indica que aquela casa anda numa perfeita paz e que o clima da casa é bom. Às vezes, aquele ordenamento esconde, ou até mesmo pode indicar que aquela casa vive em pé de guerra, apesar de tudo estar no seu lugar. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez eu abri a geladeira da casa dessa pessoa, com autorização dela, e viu, assim, os refrigerantes, as latinhas enfileiradas, os todinhos enfileirados, tudo organizado por tipo, enfileirados, distantes um do outro, na mesma distância e distantes entre eles, né? As latinhas entre elas, à mesma distância. Um ordenamento absoluto. É tipo aquele filme Dormindo com o Inimigo, né? Em que a mulher chega e vê a geladeira do cara, vê a casa do cara, tudo assim, é, geometricamente arrumada, né? E ela se surpreende com isso e depois surpreende com a violência do cara, né? Essa pessoa, no caso, que abre a geladeira, não tem nada de violento, muito pelo contrário. Mas, só para dizer assim, que às vezes esse ordenamento e o paroxismo, né? Esse ordenamento elevado ao estágio bem elevado, não quer dizer que as coisas estejam plenamente em ordem. Não quer dizer que as coisas estejam completamente arrumadas. Fato é que quando a casa está arrumada, depende da arrumação, você encontra as coisas. Eu posso compartilhar com você um exemplo. Na minha quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, a minha dissertação, então, eu tinha lá umas pilhas de livros, citações, né, anotadas. Algumas coisas eu marquei, porque eu ia pegar depois, já tinha separado o fichamento, mas eu pensei, vou pegar ainda mais uma coisa daquele livro que eu me lembrei, então, e daquele artigo. Aí eu fiz lá e deixei perto do computador e tal. Para quem chegasse, olhasse, falasse assim, está tudo muito bagunçado. Mas para mim estava tudo arrumado. Eu sabia exatamente onde cada coisa estava. Bom, a faxineira de casa, a quem a gente gosta muito de paixão, ela foi fazer faxina, né? E, logicamente, ela entendeu que devia arrumar aquela bagunça, né? Porque para ela, a minha ordem era uma bagunça. E aí ela foi lá arrumar e, de repente, quando eu vou pegar o negócio mais tarde, que eu tinha que trabalhar, quando eu vou pegar para continuar escrevendo citação mais tarde, como é que eu achava as coisas? Onde é que estavam as coisas? Porque ela tinha mexido e arrumado de um jeito muito legal para ela, para casa, menos para mim. Porque tem isso também, meu querido, que a gente considerar que o ordenamento tem a ver com uma questão de subjetividade de cada um de nós.
tem coisas que a gente considera arrumadas e o outro está bagunçado. E tem coisas que realmente aí ficam bagunçadas. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou na aldeia, a aldeia que era Betânia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Estou com carga mental, né? Diria ela hoje, né? Diga-lhe que venha me ajudar. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupou com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então vamos lá, meu querido, minha querida. Vamos tirar algumas lições para nós esse texto aqui, da questão do ordenamento, tá? Primeiro, na tentativa de melhorar a ambiência do lar, por vezes, incluímos os outros na nossa desordem. O que é que Marta está fazendo aqui nesse texto? Ela tinha um problema com o ordenamento. Isso é patente. Pelas poucas pistas dos evangelhos a respeito dela, ela tinha um problema, questão com o ordenamento. E mesmo, e vou dizer aqui para você, arrisco a dizer, mesmo que as coisas estivessem ordenadas, ela ia dar um jeito de ordená-las ainda mais, porque era uma questão dela, uma questão, normalmente, isso aí, numa teoria psicanalítica, uma corrente de psicologia, qualquer que seja, você poderia dizer assim, as coisas estão bem arrumadas dentro, e aí tenta arrumar fora. Enfatiza a arrumação externa, porque internamente está tudo bagunçado, tudo fora do lugar. E aí a tentativa, então, já que ele consegue ordenar o mundo interior, o eu interior, eu vou ordenar o mundo exterior, o que está fora de mim, porque é só questão de arrumar essas coisas, colocá-las nos lugares que eu decido, então, deixá-las. Então, Marta está lá fazendo as coisas, trabalhando e tudo mais, e ela, então, não está satisfeita, ela quer bagunçar os outros que estão ali. Primeiramente, ela quer que Maria participe do processo de ordenamento dela. E parece que Maria está com o seu eu interior em paz, ordenado. E não só isso, ela dá uma ordem para Deus. Ela dá um toque em Jesus. Você quer ver uma pessoa que tem mais desordenamento interno do que aquela que sugere a Deus o que fazer? Deus, fala com ela aí, ó. Manda ela vir aqui me ajudar. Estou precisando, estou aqui sozinha. Então, isso diz muito mais da falta de paz que a pessoa tem, da tribulação que é esta alma, do que realmente da questão do ordenamento de um espaço. O muito fazer, meu irmão, minha irmã, o muito arrumar não redunda necessariamente em ordenamento. O verso 41 mostra Jesus falando para ela: você se preocupa com muitas coisas, você está muito inquieta. A palavra aqui que Jesus usa no verso 41 para inquieto é turbada. Turba. O que é uma turba? É uma multidão, um grupo de pessoas, uma multidão sem controle. O que é uma alma turbada? São várias emoções. Tem até aquele filmezinho agora, não sei, com emoticons. Sabe o que é o nome lá? Que mostra várias. Estou alegre, estou triste, estou chateado, estou cansado. Então, assim,
O coração turbado é quando isso tudo está misturado. Então, você está tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, e por vezes, para quem está muito turbado, quanto mais se faz, mais há por fazer. Vai localizando coisa, é como se fosse uma reforma predial. Você olha para o prédio e você tem um negocinho para acertar. Aí tá bom, você contrata uma empresa de reforma, né? Aí a empresa vem para mapear a fachada. Quando ela vai olhar a fachada, ela começa a marcar lá, ó, X, circula, X. Quando você vê, o prédio está todo marcado, de cima e embaixo. E você achava que era uma coisinha. Porque era o que você tinha visto. O que nós estamos falando aqui não é sobre o convite à bagunça, mas sim a prioridade. Qual é a prioridade de cada um de nós? A prioridade para que haja um ordenamento de alma é o nosso encontro com Jesus. É essa comunhão com Jesus, é essa sintonia com Jesus. E vou dizer mais para você. Em casa de pessoas íntimas, o que vale não é o ordenamento. O ordenamento vale para os distantes. E se Jesus é íntimo nosso, o que vale para nós, o que deveria valer para Marta, era a mesma postura de Maria. Jesus, não repare a bagunça. Vamos conversar. É isso. Eu não vou para casa de um amigo, de uma amiga, pode estar tudo bagunçado, para esse amigo e amiga que marcou comigo, que eu fui lá na casa dele ou dela, para chegar lá e a pessoa ficar arrumando a casa na minha frente. E eu sentado esperando. Eu vou para lá para estar com eles. E se eu vou estar com eles, se eu vou estar com elas, e se eu tenho intimidade a ponto de ir à casa, de ser recebido em casa, se tiver alguma coisa fora do lugar, se é muito bagunçado, se as crianças viraram a caixa de brinquedos, seja lá o que for, o que você diz? Não repare a bagunça. Pronto. E a vida que segue. Para os íntimos, segue valendo. Não repare a bagunça. Então, parece que nós temos um modelo de intimidade aqui, que é o de Maria, e não de Marta. As duas coisas são necessárias, por exemplo, na vida da igreja. Pessoas que servem, pessoas que param para ouvir Jesus. Mas note bem, todos nós, os que servem e os que param, precisam de intimidade. E a segunda lição que eu queria destacar, uma casa em ordem não é igual ou não equivale necessariamente a uma casa em paz. Nós falamos isso aqui nesta mensagem. Há ordenamentos que são fruto da violência. Está tudo no lugar, mas o clima da casa é insuportável. Você sente a densidade, o peso daquele ambiente. E, por vezes, o ordenamento gera profundo aborrecimento. A tentativa de ordenar as coisas pode gerar profundo aborrecimento. E aí eu quero dizer uma coisa para você que está aborrecido com a sua casa, com a sua família, com alguém da sua família. Nenhuma casa deveria ser lugar de aborrecimento, assim como ninguém deve sair de casa por ter se aborrecido. Muita calma nessa hora. Aborreceu? Está aborrecido? Muita calma. Vamos conversar, vamos resolver, vamos orar. Mas não é para sair de casa ou ameaçar. Ah, desse jeito não dá, eu vou embora. Meu querido e querida, esse recurso do estou vazando, esse recurso, que não é um recurso, é uma bomba atômica, você só mostra o botão da bomba atômica uma única vez. Porque se você mostrar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, aquilo ali vira chacota. Maria não saiu da onde estava. E Jesus não entrou na pilha de Marta. Veja bem, Maria não saiu, Jesus não entrou. Eles continuaram do mesmo jeito. E às vezes o que precisamos é continuar
do mesmo jeito. Então, veja, meu querido e querida, quando a narrativa de Gênesis fala sobre a criação, vai dizer que o mundo estava assim, ainda numa situação caótica, não ordenada, né? E que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, ou seja, sobre o caos, tá? Então nós estamos falando aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de que Deus, não, eu tenho que deixar a casa ordenada porque Deus só entra em casas arrumadas, né? É igual eu ouvi outro dia um evangelista internacional, numa cruzada dele, falando que primeiro você resolve os seus BOs, ou seja, arruma a sua vida, arruma a sua casa, para então, depois, Jesus poder entrar na sua vida, na sua casa. Não, meu querido, minha querida, o Espírito Santo desde sempre habita sobre o caos. Jesus entra em casas desordenadas, e é isso que choca no texto. Jesus não estava nem aí para a evidente desarrumação daquela casa. Jesus não pôs ordem naquela casa. Havia uma bagunça das coisas fora do lugar, havia um desordenamento entre as irmãs, não estavam alinhadas, e Jesus não pôs ordem, nem uma coisa, nem outra. A melhor parte tem a ver com você sentar-se aos pés de Jesus. A paz que você procura para o seu lar, para a sua casa, não virá da ordem, embora seja desejável para todos nós que vivamos em família, que cada um dê sua contribuição para que o lar esteja, pelo menos, transitável, né? Mas veja, a paz que você procura não virá da ordem, mas sim de Jesus. Ele é a fonte da paz. Que Deus te abençoe, que você pense, repense naquilo que você acabou de ouvir. Quem sabe essa fala tem a ver com aquilo que você recebeu como educação familiar, uma herança educacional da sua família de origem, e que às vezes contrasta com a realidade e com a sua realidade interior. E você se questiona por que as coisas não estão, então, como deveriam estar. É porque às vezes nós estamos dando aso e razão para uma linha que não vai trazer aquilo que nós procuramos para nossa casa, que é paz debaixo dos umbrais, das portas por onde nós passamos nos nossos lares. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Uma ótima semana para você. Paz e bem. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja Batista Marapendi e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.